E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Futuro e Procuradorias. Sou o professor Rodolfo Pena. Nós vamos corrigir hoje uma questão muito interessante, uma questão da PGE do Rio de Janeiro, que traz pontos muito relevantes dentro das concessões de serviços públicos e as parcerias público-privadas. Antes de começarmos, já deixa o seu like para contribuir aqui com o trabalho, para que mais pessoas possam ser impactadas com esse trabalho e que possa incentivar a gente a gravar mais vídeos como esse também. Deixa o like, compartilha com quem vocês acham que pode ajudado por esse vídeo. E dito isso, vamos começar a nossa correção. A questão foi cobrada na PGE Rio de Janeiro, na primeira fase, né? Como vocês sabem, na PGE Rio de Janeiro, a primeira fase já é constituída por provas subjetivas. Temos as provas subjetivas mais diretas na primeira fase. Na segunda fase nós temos também provas subjetivas, só que provas subjetivas um pouco mais complexas, um pouco mais amplas. Então, essa daqui, ela tem uma cara de prova de subjetiva, procuradorias em geral. A questão que eu vou trazer para vocês é uma questão muito importante e traz alguns conceitos, muitas vezes não trabalhados tanto, ou tão profundamente, ou tão claramente nos manuais. Então, vai ser importante para a gente revisar e até mesmo para aprender esses conceitos. Para aqueles que não estudaram, não tiveram contato ainda com esses assuntos, para aprender esses conceitos dentro das hipóteses de concessões e parcerias público-privadas. Então vamos lá. Na etapa da modelagem de uma concessão de serviço público, a agência reguladora decidiu entre instrumentos de política tarifária pelo sistema do aporte financeiro do poder público. Então você deveria saber conceituar o que é um aporte financeiro. Em detrimento do subsídio cruzado, mais um instituto que você precisa saber conceituar. No exame prévio do edital, a Corte de Contas determina à agência reguladora que adote o modelo do subsídio cruzado, por ser mais consentâneo com o princípio do artigo 70 da Constituição da República. A agência consulta a Procuradoria a respeito. Opine. Pois bem, embora, pessoal, a questão fala que opine, né? Você não pode chegar aqui e dar simplesmente uma opinião. Eu acho que o melhor é isso ou que não. Sua opinião precisa ser fundamentada e tem que ser uma opinião de acordo com a opinião do órgão que está fazendo a prova, ok? Qualquer parecer que você vai fazer, depois de você entrar na carreira, tudo bem. Você pode dar ali seus pareceres de acordo com o seu convencimento, claro, sempre fundamentado, mediante um raciocínio jurídico, um raciocínio lógico jurídico e de preferência que atenda ao interesse, de preferência não, tem que atender o interesse público, de preferência que atenda ali o interesse do Estado também, né, em determinados casos, mas na prova você tem que trazer a solução mais adequada ali para o Estado, claro, para o interesse público. Mas se tiver a possibilidade, a solução mais adequada ali que tenha mais relevância ali para o Estado. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, é importante conceituar o aporte financeiro, subvenção estatal e o subsídio cruzado. Vejam só, pessoal. Nas concessões de serviços públicos, a contraprestação ela é paga pelos usuários. As concessões comuns de serviços públicos, com base na Lei 8987/95. Então, a concessionária ela é remunerada pelas tarifas pagas pelos usuários daquele serviço público. Ela tem uma concessão de gestão de rodovias. Ela vai receber as tarifas por meio dos pedágios. Então, se ela tem uma concessão de transmissão de energia elétrica, vai ter a tarifa paga ali pelos usuários da energia elétrica. Então ela recebe a sua remuneração mediante o pagamento dessas tarifas dos usuários. Na concessão comum de serviço público, não há contraprestação paga pelo poder concedente. Ao contrário do que acontece na parceria público-privada. Na parceria público-privada, na concessão patrocinada, adicionalmente à tarifa paga pelos usuários, há uma contraprestação do parceiro público.
enquanto na concessão patrocinada, em que a administração é usuária direta ou indireta daquele serviço, que pode ser um serviço público ou um serviço administrativo também. Então, cabe na concessão administrativa um serviço administrativo. A contraprestação do parceiro privado advém totalmente do orçamento do parceiro público. O parceiro público que paga de forma completa o orçamento do parceiro privado. Essa fórmula, né? essa modelagem das concessões não impedem as receitas alternativas, as receitas acessórias relacionadas àquele objeto de prestação, serviço público. Então você tem lá nos ônibus, você vai passar na rua, você vai ver que o ônibus, muitas vezes atrás do ônibus tem lá uma propaganda de uma empresa privada. Então ela vai pagar para a concessionária de transporte coletivo, mediante as linhas de ônibus, um valor para estampar a sua marca nos veículos. Você vai num terminal de ônibus, num terminal de metrô, você vai ver lá aqueles quiosques, uma empresa privada comercializando ali a atividade. Então, aquela empresa vai pagar um valor para a concessionária para poder utilizar o seu espaço e comercializar ali os seus produtos. Então, tem aquele famoso pastel salgadinho do terminal. Comeu aquela famosa morte lenta, né? Bem que aqui em São Paulo, o metrô já tem aqui alguns quiosques com alimentos mais chiques já, né? Mas quando era lá da minha cidade, lá no Espírito Santo, eu pegava ônibus, ia pro terminal, jamais poderia comer um salgadinho. Todo mundo falava assim, ó, o meu salgado terminal é passar mal na certa, né? Não sei se é assim na sua cidade. A minha era assim. Mas enfim, ele paga, essa pessoa paga um valor para a concessionária de transporte coletivo para poder utilizar aquele espaço. Veja, não está relacionado à atividade principal da concessionária, que é transporte público coletivo. A atividade principal, ela recebe as tarifas dos usuários. É a passagem, o valor da passagem. Então, mas ela pode explorar e receber uma receita acessória. Beleza? Então, mais ou menos aqui, de uma maneira geral, passamos pela remuneração das concessionárias desse público de modo amplo, tá? Incluindo aqui os parceiros privados. Agora, é necessário, a gente tem alguns pontos que são muito importantes para a gente tratar, que estão dentro dessa ideia aqui de aporte financeiro, subvenção estatal e subsídio cruzado. Quando nós falamos, eu vou deixar o aporte para o final, tá? Ele tem alguns pontos específicos. Quando nós falamos de subvenção estatal, nós estamos falando de um valor pago pelo Estado, pago pelo poder concedente, diretamente à concessionária, para que favoreça a modicidade das tarifas. Então veja só, existia muita controvérsia se era possível que essas receitas acessórias decorressem do orçamento público, mas prevalece a possibilidade de que o Estado pode sim realizar essa subvenção estatal, que é a destinação de recursos orçamentários para a concessionária de serviço público, de maneira que favoreça a modicidade das tarifas. E pode acontecer, em muitos casos acontece de fato. Quando se concede alguma gratuidade, por exemplo, vai conceder gratuidade para pessoas portadoras de alguma doença específica, né, portadoras de câncer, e aí concedeu a gratuidade. Quando concede a gratuidade, na mesma lei que concede a gratuidade, tem que já prever como que vai fazer a compensação, como vai fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato pela perda dessas receitas pela concessionária. Então, ela vai perder uma parcela de suas receitas. São as tarifas pagas por essas pessoas abrangidas pela gratuidade. Então, a lei já tem que prever. Então, o que pode acontecer? Pode estabelecer um subsídio cruzado, ou seja, o aumento das tarifas. Um grupo recebeu gratuidade, o outro grupo vai sofrer um aumento de tarifas para fazer frente a essa perda da receita pela concessionária, já que ela tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, essa é uma das formas de subsídio cruzado. Um grupo
vai subsidiar aquela concessionária pela perda de receitas decorrente da gratuidade concedida a um outro grupo. Ou então, em vez de aumentar as tarifas desses usuários, a administração pública, ela própria vai injetar esses recursos, vai transferir recursos orçamentários mediante subvenção estatal para a concessionária para fazer frente a essa gratuidade. É um exemplo de subvenção estatal. Okay? O subsídio cruzado, além dessa hipótese, também pode ocorrer da seguinte maneira. Né? O subsídio cruzado ele pode ocorrer quando pode ocorrer pela concessão, por exemplo, de várias linhas de transporte público coletivo. Então, por exemplo, né, quando vai fazer uma concessão de serviço público de transporte público coletivo, você vai ter aquela linha de ônibus que está sempre lotada, você vai parecendo que está ali numa lata de sardinha, todo mundo um em cima do outro ali, aquela coisa toda. Eu já peguei muito ônibus assim. Né? Hoje em dia você olha, duvido, pegou ônibus. A realidade é diferente. Quem vê palco não vê o bastidor, meu amigo. O bastidor também é pesado, todo mundo tem as suas guerras aí, né? Mas então peguei muito ônibus assim, você não precisa nem de segurança, porque é impossível que você caia no ônibus, já que você está seguro por diversos outros corpos que estão um ali encostados no outro. Todos eles, cada um deles, fazendo a segurança do outro. Não tem como você nem se move, né? Então se o ônibus bater, você tá seguro ali, porque não vai mexer ninguém, tá todo mundo amontoado. Beleza. Tem essas linhas superlotadas, e tem outras linhas que muitas vezes são deficitárias. Então, o que acontece? O que é subsídio cruzado? Concede-se várias linhas em que uma linha que é superavitária compensa a outra linha que é deficitária. É o subsídio cruzado, né? Uma linha que é superavitária, que é muito superavitária, ela vai acabar compensando a outra que é uma linha deficitária. E o aporte financeiro, pessoal? Vamos lá. Falar do aporte financeiro? O aporte financeiro está previsto na lei das parcerias público-privadas. Né? E ele consiste num valor que ele é adiantado. Não é adiantado, na verdade. É um valor que é repassado. É passado pela administração para parceiro privado para que ele realize investimentos naquela parceria. Então, por exemplo, concessão da administração de uma rodovia. Às vezes vai se fazer uma parceria público-privada em que o parceiro privado ele vai precisar realizar vários investimentos naquela rodovia. Ele vai gastar um valor alto, vai ter que gastar ali, então, no mínimo, um investimento de 10 milhões, que é o que está previsto lá na lei das PPPs. Então ele vai ter que desembolsar ali, por exemplo, 20 milhões de reais. Só que qual é a empresa de engenharia hoje no Brasil que tem 20 milhões em caixa para poder realizar esses investimentos? Isso, né? Às vezes é um investimento altíssimo, 200 milhões de reais tem que investir. Construir uma estação de metrô. Qual a empresa que tem? Dificilmente ela tem. Então ela vai precisar buscar financiamento no mercado. Só que o financiamento é caro. Quando você vai no banco contratar um financiamento, você vai ter que pagar juros altíssimos. Altíssimos. Então tudo isso vai encarecer o projeto. Porque o valor que o parceiro privado vai pagar de juros, ele vai precificar na sua proposta. Consequentemente, vai aumentar o valor da tarifa e vai aumentar o valor da contraprestação. Se ele não tivesse pagar juros, o valor da tarifa da contraprestação seria menor. Então, o que se pensou? A lei estabeleceu um mecanismo em que esse valor de investimento, quem vai repassar, ou pelo menos parte desse valor de investimento, o poder público vai repassar para o parceiro privado. Ou seja, vai fazer um aporte financeiro, vai aportar recursos no parceiro privado para que ele realize esses investimentos. Então, em vez de ele pegar financiamento fora, que é caro, o valor do dinheiro é caro.
ele vai receber esses aportes do poder público. Como são aportes, não são o que se chamava de antecipação do valor do payback, porque antes havia antecipação do valor do payback. E que acontecia? O poder público ele antecipava a contraprestação que ele pagaria para o parceiro privado. Só que quando se fala em contraprestação, nós estamos falando em receita. Receita. Quando se fala em receita, se fala em imposto. Então tem o imposto de renda, pessoa jurídica. Então, antecipou a receita, tem que pagar imposto de renda sobre aquilo. É receita. É renda. Pagar a contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, dentre outros tributos. Então, se a administração repassasse 10 milhões de reais para o parceiro privado, disso daí ia sobrar o quê? 50%? 5 milhões? Paga muito imposto. Então, o que se pensou? Em vez de fazer uma antecipação do valor do payback, realiza um aporte financeiro. E não é antecipação de remuneração. O aporte, tá, é um valor que transfere para fins de investimento. Como esse parceiro privado vai fazer investimentos em bens reversíveis normalmente, por exemplo, vai construir uma rodovia. Vai usar esse valor para desapropriar os imóveis necessários, pagar as indenizações para desapropriação e construir a rodovia, ou reformar a rodovia, ou duplicar a rodovia. Essa rodovia, ao final do contrato de parceria público-privada, retorna para o poder público. É um bem público. Então, esse valor do investimento acaba retornando para o poder público. Ele vai lá e aporta esses recursos em relação ao parceiro privado. Então, é um valor transferido sob a forma de subvenção também. Subvenção e não de remuneração, ou não de antecipação da remuneração, porque aí pagaria muito imposto e ia reduzir bastante o valor repassado. É um valor repassado sob a forma de subvenção, não constituindo receita e por isso não incide tributação. Por isso que dispõe lá no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 11.079, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas, e não incide sobre o aporte financeiro diversos valores. Ali, diversos tributos, né? Então, olha lá, é a transferência antecipada de recursos do parceiro público parceiro privado para a realização de obras, aquisição de bens reversíveis, desde que autorizado no edital, se contratos novos ou em lei específica se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012. Está expressamente previsto na lei das PPPs, olha lá, o valor do aporte de recursos poderá ser excluído da determinação do lucro líquido para fins da contribuição social sobre o lucro líquido, da base de cálculo da contribuição do PIS e COFINS, da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, também é excluído da base de cálculo do imposto sobre a renda do parceiro privado, né? Olha, subvenção estatal. Então, o aporte de recursos é uma forma de subvenção estatal. Ele é transferência de recursos sob a forma de subvenção. Porque a subvenção estatal ela pode ser mais ampla, né? O aporte ele tem essa finalidade da realização de investimentos. Subvenção estatal pode ser para realizar investimento, pode ser para cobrir uma gratuidade, para evitar o aumento de tarifas, para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tem várias finalidades, né? Então a subvenção estatal, o poder concedente pode estabelecer vantagens e subsídios a favor da concessionária com a finalidade de promover redução do valor da tarifa ou cobrir eventual gratuidade. Devendo a vantagem de subsídios estarem previstos em lei e constar no edital da minuta do contrato. Tem que estar previsto em lei e, claro, seguir todas as regras das leis de direito financeiro. Inclusive, também pode ser utilizado para reequilíbrio econômico-financeiro. E o subsídio cruzado também já explicado aqui para vocês, né? Uma fonte de receita compensa a perda de uma outra fonte de receita. As receitas alternativas também já expliquei, estão previstas lá no artigo 11 da Lei 8.987/99. Tudo isso foi só a introdução, né, pessoal, para a gente falar da nossa questão aqui. Porque o objetivo é justamente a gente revisar e até aprender esse conceito. Acho muito difícil ter lido isso em algum manual ou no material do seu estudo, a não ser que você estude com os meus materiais aqui, com as minhas aulas, que aí eu falo. É mais difícil no mercado você ter um material de direito administrativo completo para concurso que fale sobre esses assuntos.
e que cai em prova, como vocês estão vendo aqui, né? Então, o que aconteceu? A agência reguladora, ela optou a modelagem daquela parceria público-privada pelo aporte financeiro em vez do subsídio cruzado. O Tribunal de Contas veio falando, não, usar aporte financeiro não, tem que usar subsídio cruzado. Essa é a questão. Então, opinar sobre isso. Então, se você opinar sobre isso, você precisava conceituar o que é aporte financeiro e o que é subsídio cruzado. Depois, você precisava falar sobre o controle prévio realizado pelo Tribunal de Contas. Olha só, em primeiro lugar, a Corte de Contas, ela de fato pode solicitar editais, minutas de contratos, documentos relacionados à licitação para a realização de suas atribuições de controle externo. Ela pode fazer. Só que essa solicitação ela é casuística, quando ela constata que há algum indício de irregularidade. Mas essa solicitação, ela ocorre então de forma pontual, de forma casuística. Agora, é vedada a previsão em lei, já foi julgado pelo STF, é vedado que uma lei realize a previsão de que o Tribunal de Contas realizará o controle das contratações públicas, o controle prévio das contratações públicas, como condição para a efetivação dessas contratações públicas. É vedado por violação à separação dos poderes. Então, não pode haver previsão nem lei que o Tribunal de Contas vai realizar esse controle prévio das contratações públicas como condição para essas contratações ocorrerem. Ele pode realizar esse controle casuístico. Embora as suas decisões não sejam vinculativas nessa fase pré-contratual. Decisões são meramente opinativas. Pelo menos você deveria defender isso como procurador do Estado, né? Ou como candidato a procurador do Estado, né? Então tem que ter um indício de irregularidade para que possa solicitar os editais e minutas de contrato para realização de controle. Esse controle prévio ele tem caráter meramente opinativo. Por quê? Porque, como regra geral, se houver uma irregularidade, na verdade, se houver algum indício de irregularidade, essa irregularidade não ocorreu. Porque não houve a contratação ainda. Não houve a contratação ainda. Não tem como você controlar ou se determinar o saneamento de uma irregularidade que não aconteceu ainda. É porque o contrato, nesse caso, não foi realizado. Beleza? Então, não tem o Tribunal de Contas esse poder de exigir essa remessa de ofício por parte dos órgãos e entidades estaduais dos editais de licitação, das minutas de contrato a serem realizados, né? Pode exigir essa de ofício, ele tem que solicitar caso a caso quais são essas situações que ele vai exigir. Se houver algum indício de irregularidade. Beleza? E a sua opinião tem caráter meramente opinativo, tem caráter meramente recomendatório. Não tem essa submissão das conclusões da Corte de Contas em paralisação do procedimento licitatório, salvados casos de flagrante irregularidade, né? Então, olha aí, ADI 916. Não é possível que o lei local estabeleça competência do Tribunal de Contas para realizar exame prévio de validade dos contratos. Tá? De acordo com a STF, artigo 71 da Constituição não insere na competência do TCU não para examinar previamente a validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público. A atividade se insere no acervo de competência da função executiva, sendo inconstitucional essa norma local. Beleza? Então, e além disso, a definição da modelagem da parceria público-privada, a definição ali do regime remuneratório do parceiro privado ou da concessionária é discricionário da administração. É claro que a administração tem o dever, é o princípio da boa administração, o direito subjetivo dos administrados é uma boa administração. Então tem que escolher a melhor solução possível. Mas quem é que define qual é essa melhor solução possível? Qual é a solução que melhor atende ou mais bem atende ao interesse público? É a própria administração quem define, com presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então ela quem define, ela que tem esse conhecimento técnico, essa expertise necessária para definição do que é mais adequado nas contratações administrativas, nas concessões de serviços públicos, nas parcerias público-privadas, especialmente em questões técnicas como essa, como questões de
regime remuneratório das atividades dos parceiros privados. Então nós temos aqui ainda o seguinte, olha só. Vejam aqui. A critério da avaliação do melhor método a ser utilizado para o reequilíbrio econômico-financeiro em cada contrato e, da mesma forma, de modo semelhante, a definição do equilíbrio econômico-financeiro de cada contrato de concessão é critério da administração pública. Tá? É critério da administração pública. Então, você está falando que a administração pública está diante de um contrato de concessão, deve avaliar qual será o mecanismo ideal para reequilibrar o contrato que melhor irá atender os interesses do usuário, serviço da própria administração, sempre respeitado o contrato de concessão firmado. Claro que aqui esse trecho aqui da doutrina, ele trata de contratos já firmados que demandam um reequilíbrio. Mas isso se estende também à definição dos mecanismos para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Especialmente a questão do aporte financeiro e dos subsídios cruzados. E o próprio parecer da PGE Rio de Janeiro. Trata-se de avaliação de mérito, isso aqui era importante vocês terem falado, a versão de mérito, própria do agente político que se insere na gestão material de interesses públicos. Então é ele que vai definir porque é uma questão de mérito. E não pode ser reavaliada pelos tribunais do Poder Judiciário, até pelo Tribunal de Contas. Beleza? Agora sim, embora ele tenha essa discricionariedade, tem que ser motivada tecnicamente de modo a justificar a escolha do método de recomposição do desequilíbrio econômico-financeiro, ou nesse caso, tem que justificar de modo técnico qual é o melhor mecanismo para a definição daquele contrato. Beleza, pessoal? Então, questão complexa, difícil, são pontos difíceis de serem trabalhados, mas espero que a gente tenha aqui contribuído para a compreensão do tema. Vocês tenham gostado dessa correção. Então, deixa já o seu like, compartilha e nos acompanhe nas redes sociais, @futurae.procuradorias, futurae.procuradorias no Instagram, tem aqui na nossa descrição do vídeo, e também o meu perfil pessoal do prof.rodolfopera. Um abraço, pessoal, e até as nossas próximas aulas.